Você também acha que a Igreja Adventista é uma seita? Você sabe o que significa pertencer a uma seita? Então, eu estava assistindo um vídeo e o pastor ele falou de algumas seitas religiosas, incluiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No entanto, nós também, como adventistas, estamos perdendo a nossa identidade. E antes de falar sobre a identidade adventista, que são as suas 28 crenças, será que elas estão baseadas na Bíblia ou apenas nos ensinos de Ellen White ou do líder carismático? Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar o que significa uma seita. Eu fui pesquisar no chat GPT e o primeiro ponto é ter a autoridade centralizada absolutamente em um líder carismático. Isso não é ou não pertence à Igreja Adventista. Nós não temos um líder que nós seguimos, né? Apesar de algumas vezes sermos taxados de seguirmos Ellen White, só que não é verdade. E você vai entender quando eu falar em outros vídeos sobre cada crença adventista. Segundo ponto, esse líder, ele tem um controle sobre os membros, no que ele veste. Se você for olhar as roupas que os adventistas vestem, muitas vezes faz até vergonha, né? Porque está quase igual ao mundo. Direitos, amizade, nós temos, ou seja, a liberdade de escolher as nossas amizades. Eles têm autoridade sobre até as profissões que os membros da igreja né, vão buscar para a sua vida. E se nós formos olhar para a igreja adventista, tem tantos membros com profissões tão lindas e incríveis dentro da igreja adventista. Terceiro ponto, a doutrina é rígida e exclusivista, né? É uma doutrina que não está baseada na Bíblia, né, em toda a Bíblia, e também prega que a salvação só existe através dessa seita, só existe por eles. Aí vocês podem dizer assim, mas a igreja adventista não prega isso? Não. A igreja adventista prega, de fato, que suas doutrinas estão baseadas na Bíblia. Nós vamos ver, porque vamos pesquisar, né, através dos versos da Bíblia. No entanto, ela prega que nem todos que estão na igreja adventista serão salvos e que tem muitos em outras igrejas que estão vivendo segundo o que conhece e que serão salvos também. Né? Então, assim, ela não prega que a salvação é apenas na igreja adventista, não. Ela prega que Cristo é o Salvador. E que nós realmente buscamos obedecer os mandamentos de Deus não pela salvação, mas para mostrarmos que, de fato, temos um líder que é Cristo, não um líder carismático humano aqui na Terra. Eu não vou falar dos outros pontos, mas vamos lá. Eu fui pesquisar também sobre o que a igreja verdadeira ela segue. E aí o chat GPT me respondeu que a igreja verdadeira ela segue, né, as práticas de acordo com toda a Bíblia, e a seita, ela na realidade tem como autoridade, segue a autoridade baseada no líder. E a igreja adventista é de fato uma associação, não tem apenas um líder, né? São vários líderes em vários lugares, que realmente essa associação quem cuida são várias pessoas. E aí a gente vai ver o primeiro ponto, né, a primeira crença adventista, que é de fato seguir toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos de fato perdendo a nossa identidade como adventista. Então, assim, para podermos saber quem nós somos, seguir a igreja, precisamos saber o que nós estamos seguindo, né? E eu vejo que muitos irmãos, eles não têm esse conhecimento de quem nós somos, de qual é a nossa identidade, quais são as 28 crenças adventistas e se essas crenças estão baseadas na Bíblia ou não. E a primeira crença é, de fato, seguir toda a Bíblia como regra de fé. Não só o Velho Testamento e não só o Novo Testamento, mas toda a Bíblia ela tem poder e autoridade de Deus que nos ensina, né? Nos leva à repreensão quando a gente erra, nos ensina a fazer aquilo que é certo. E nós vamos ver isso de acordo com o que a Bíblia diz. O primeiro verso que a gente vai ler está em 2 Pedro, né? Então, assim, a gente vai de fato ler esses versos, porque esse vídeo, antes de ser para outras pessoas seculares, é para, de fato, os irmãos da igreja.
Então, vou abrir aqui a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. E nós sabemos, de fato, que todas as profecias, tanto a do Novo como a do Velho Testamento, elas não vieram de uma alucinação humana. Alguém teve uma alucinação e foi lá e escreveu. Não. Foi realmente o Espírito Santo que inspirou essas pessoas, mostrou essa realidade para esses profetas e eles escreveram, né? O outro verso que a gente vai ler, então assim, é toda a Bíblia, porque aqui está dizendo toda a Bíblia, né? Toda a palavra de Deus, não é apenas uma parte da Bíblia, ou Novo ou Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus deu as profecias. No Novo Testamento, se cumpriu a profecia em Jesus. Ah, porque a profecia se cumpriu, então agora eu não preciso guardar. Será mesmo? Será que eu não preciso mais matar, eu não preciso mais roubar, eu não preciso mais adulterar, eu não preciso mais falar mal das pessoas? Porque essa é a lei de Deus, entre outros versos, ou seja, outras leis dos 10. Então, nós temos que ter cuidado quando a gente está pregando algo sobre a palavra de Deus, que está indo contra a palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, diz assim... Cadê? 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o segundo ponto é que toda a escritura, ou seja, toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, é inspirada por Deus. Então, a Igreja Adventista não é uma seita nesse ponto. Ela está seguindo ao que a Bíblia diz. Quando ela está buscando, né, incentivando os membros a observar, a ler toda a Bíblia e observar os seus mandamentos, que estão de fato no Velho Testamento e de forma indireta no Novo Testamento, ela não está sendo uma seita. Ela está realmente seguindo aquilo que Cristo disse que nós devemos seguir. O outro verso está em Salmo, capítulo 119, né, o capítulo mais longo da Bíblia. Então, Salmo 119, que fala algo interessantíssimo no verso 105. 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se nós formos olhar hoje, gente, a realidade do mundo, nós estamos vivendo em uma total escuridão espiritual. E a Bíblia, ela está deixando claro que ela própria é a nossa luz que ilumina a nossa vida espiritual e nos mostra o caminho que de fato nós devemos seguir. Então, toda a Bíblia, né? Toda a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Isso é interessante, eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não vou falar porque depois eu vou acabar falando o que eu ia falar depois, né? Então, Provérbios capítulo 30, olha que interessante agora, nos versos 5 e 6, diz assim, Provérbio, vamos lá, Provérbio, então, Provérbio 30. Cadê? 30 capítulo 30, versos 5 e 6. Diz assim. Eu acho que eu coloquei esse verso errado aqui. Não, tá certo. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso, né? Então, toda a palavra de Deus. Se você ver todos os versos que eu estou dizendo, que eu estou lendo aqui, é toda a palavra de Deus. E por que que alguns crentes dizem que a palavra, ou seja, o Velho Testamento deixou de existir, deixou de ter validade? Se Deus está falando que toda a Bíblia, né, os ensinamentos que estão em toda a Bíblia,
ela tem realmente autoridade sobre a nossa vida para nos fazer guiar no caminho certo que Jesus quer que a gente siga. João 17, 17. João 17, 17, cadê? Diz assim: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hoje em dia as pessoas dizem que não existe verdade. Eu estou lendo um livro de um psicanalista. E nesse livro eu só não já parei de ler ele, porque assim eu não quero deixar nenhum livro pela metade. Todos que eu começar eu vou terminar de ler. Hoje ele falou assim que não existe Deus, né? Na parte que eu li hoje, que a vida é como se fosse um Deus, que ela existe além da morte. Será mesmo, gente? Não existe salvação fora de Cristo. Isso eu posso dizer. Isso não é seita. A única religião que o seu líder morreu e ressuscitou como é que diz? A igreja não. É a cristã. Entendeu? Então, assim, o seu líder Cristo, ele ressuscitou, então ele tem poder para nos ressuscitar também, para nos dar a vida eterna. Se você não acredita em Cristo, você não pode acreditar que você também vai viver após a morte, que você não vai, porque nenhum ser humano é imortal, né? Todo ser humano, ou nenhum ser humano é imortal, todo ser humano é mortal. Vamos lá para a última, vou ler o último texto, né, que está em Hebreus 4, 12, falando sobre toda a Bíblia. Então, assim, não tem como você fugir. É toda a Bíblia. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela é útil para nos salvar. E a Igreja Adventista ela não está sendo uma seita por seguir o Velho Testamento também. Ela, na realidade, está seguindo o que a palavra de Deus está falando. E olha que esses versos, tirando Salmos e Provérbios, todos estão no Novo Testamento, não no Velho. Então, não é desculpa para você dizer assim, mas esses versos estavam no Velho, eu não acredito que o Velho ainda tenha validade. Não, está no Novo. Então, se você segue o Novo, você também tem que seguir o que esses versos estão dizendo, que é toda a palavra de Deus. Hebreus, né? Vamos lá por último, Hebreus 4, verso 12. Ainda tinha mais, mas eu não vou ler todos. 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é vida, né? Assim como Cristo é vida, a palavra de Deus é a verdade. Alguns dizem, mas não existe uma verdade absoluta. Existe. E a verdade absoluta é Deus. É a palavra dele, é Cristo, é sua lei, é a Bíblia. Entendeu? E é o Espírito Santo. Então, se nós queremos seguir essa verdade absoluta, se você realmente quer apenas viver feliz aqui, com momentos felizes, você vai procurar qualquer religião, vai fazer o que você quiser da sua vida, vai viver da forma que você quiser. Mas se você quer vida eterna, você precisa de fato seguir a Cristo e através da sua palavra, que é toda a Bíblia, você precisa entregar sua vida a Jesus, porque Ele é o único que morreu e ressuscitou e que tem poder de ressuscitar você também após a morte, quando Ele voltar. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. E é isso que você tem que decidir. O que você quer da sua vida? Apenas ser feliz aqui ou seu foco maior, além de ser feliz aqui, porque Jesus promete nos dar muito mais do que a gente pede ou pensa aqui, se nós entregarmos a nossa vida a Ele, é a vida eterna. Então tem que mudar algumas coisinhas na sua vida, assim como tem que mudar algumas coisas na minha vida, e que eu estou lutando para isso, não estou parada, né? Estou lutando para mudar muitas coisas na minha vida, porque a nossa convenção, gente, ela é até a volta de Cristo. Jesus tem outro verso que eu não lembro direito onde é que está o verso onde ele diz que a boa obra que ele começou na nossa vida, ele vai terminar antes da volta dele. Então, a boa obra que Deus começou na sua vida, ele vai terminar antes dele voltar. Mas para isso, como tem outro verso também, diz que aqueles que não desistirem irão receber a coroa da vida. Você não pode desistir, você tem que dar o primeiro passo, entregar a sua vida a Cristo, buscar fazer a vontade dele, seguindo toda a Bíblia, não a metade, e aí ele vai terminar e não desistir nessa caminhada até ele voltar, até porque é como se fosse um download, né? A nossa vida.
Quando a gente interrompe, a gente tem que começar do início novamente. Então, assim, quando você se entrega a Cristo, se afasta dele, você vai ter que começar do início totalmente de novo. Então, a Igreja Adventista, gente, com a primeira doutrina, a sua crença, ela está fundamentada na Bíblia e, de fato, ela não é uma seita, né? Ela é uma igreja que está seguindo e suas doutrinas estão baseadas na Bíblia. Esse vai ser o ponto que eu sempre vou falar em todos os vídeos que eu vou fazer. Então, que Deus possa te abençoar grandemente. Mas antes de terminar, eu quero abençoar a sua vida. Querido Deus, amado Pai, nesse momentinho do Senhor, quero que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nosso todo-poderoso Senhor Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito, Deus, toque o coração e as mentes de todas as pessoas que irão assistir esse vídeo e que em nome de Jesus Cristo elas possam, Senhor Jesus Cristo, sentir o desejo de ler a tua palavra, de buscar saber se realmente o que eu estou falando é verdade e de se entregar a vida a ti para se preparar para a tua breve volta. Que o Espírito Santo do Senhor esteja com cada um, abençoando, cuidando, inspirando e mostrando a verdade. É isso que eu te suplico em nome de Jesus Cristo. Amém.